Mas eu vou falar aqui sobre o artigo em poucos minutos, o artigo dessa tal revista, que diz assim, alguns trechos, não vai dar tempo de ler todo. Um dos trechos ele diz: é preciso ser realmente muito bobo, muito hipócrita para achar que está tudo em ordem com a liberdade religiosa no Brasil, quando as nossas classes mais altas, que também se consideram as mais civilizadas, sentem tanto desprezo, irritação e antipatia pela religião que mais cresce no Brasil. Em outro trecho ele coloca: esse povo, em grande parte do tipo moreno, entre aspas, ou brasileiro também, entre aspas, vem sendo visto com horror crescente pela gente de bem do Brasil. Sabe-se quem são, ou seja, quem é a gente de bem. Os mais ricos, mais instruídos, mais viajados, mais capacitados a discutir política, cultura e temas nacionais. Meus irmãos, aí outro trecho ele coloca: há um escândalo permanente no Brasil de primeiro mundo, diante de suas posições em matéria de família, sexo, crime, polícia, drogas, educação, moral, propriedade privada e mais umas 300 outras coisas. Só aqui ele já está dizendo que os evangélicos, né, são o povo moreno, o povo que causa horror. Certamente, segundo esse cidadão, nós não fazemos parte das classes mais altas e mais civilizadas, não fazemos parte das classes civilizadas do Brasil. E aí eu pergunto, qual é a regra para determinar quais são as classes mais civilizadas do Brasil? Que preconceito é esse de tratar o crente como ralé da sociedade? Crente não pensa, crente é teleguiado por pastor, é assim que eles pensam? E eles detêm o monopólio intelectual da nação. Eu preciso dizer a eles que o monopólio já foi quebrado. Ele chega ao ponto de dizer, de colocar aqui, esse povo, em grande parte do tipo moreno, né? Aí ele coloca em contraposição as pessoas mais capacitadas para discutir política, cultura e temas nacionais. Aí eu pergunto, o povo moreno vem sendo visto com horror pela gente de bem do Brasil? Horror é essa associação esdrúxula da cor da pele com o caráter. A gente de bem é descrita como os mais ricos, instruídos e mais capacitados a discutir política, cultura e temas nacionais. Então nós somos a ralé do Brasil e a ralé não pode ter expressão no país. Quer dizer que a ralé preta e pobre não pode opinar? É isso que diz o texto? É uma pergunta. Seria o caso de revogar o artigo 14 da nossa Constituição, que diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos? Seria o caso de abolir o voto livre para todos? Seria o caso de voltarmos a 1824, a Constituição da Mandioca, aonde para votar tinha que ter no mínimo 150 alqueires de farinha de mandioca para votar, tinha que comprovar renda? Seria o caso de, nas próximas eleições, alguém lá com o seu contra-cheque para poder votar? Porque segundo o texto dessa conceituada, entre aspas, revista, a elite consiste nos mais ricos, mais instruídos, mais viajados e, portanto, mais capacitados para discutir os assuntos nacionais. O Brasil do primeiro mundo, segundo o texto, é quem bem entende sobre família, sexo, crime, polícia, drogas, educação, moral, propriedade privada e mais umas 300 coisas. Isso significa que nós somos evangélicos, fazemos parte do Brasil do terceiro mundo. É da ralé mesmo, segundo o texto da conceituada revista. Agora eu pergunto aqui, já que somos o Brasil do terceiro mundo, eu pergunto, qual é a taxa de criminalidade entre evangélicos? Qual foi a última vez que se viu uma notícia de um crente matando outro, assassinando outro?
Qual é o índice de uso de drogas entre a comunidade evangélica? Qual é o índice de aborto entre a comunidade evangélica? Qual é o padrão moral dos evangélicos? Para tentarem nos envergonharem, eles pegam um caso ou outro de gente que não presta. E tem gente que não presta entre os evangélicos. Tem. Jesus, dentre os 12 apóstolos, tinha um, que era Judas. Sempre teve gente ruim em todas as esferas. Só não vai ter gente ruim no céu, porque a gente ruim que tinha lá foi expulso de lá. Então você vai ver de vez em quando notícia de pastor pedófilo. Não, pastor não é pedófilo, mas tem pedófilo que se esconde e diz que é pastor sem ser. Você vai ver. Agora, generalizar é um preconceito. Mas eu repito a pergunta: qual é a taxa de homicídio entre os evangélicos? Qual é? Qual é a taxa de uso de droga entre os evangélicos? Muito pelo contrário. No nosso meio tem muita gente que foi liberta por Cristo das drogas, da criminalidade, do alcoolismo. Tem muita gente no nosso meio que era verdadeiramente a escória da sociedade e hoje são homens de bem, mulheres que foram resgatadas da prostituição que degrada a dignidade humana e hoje são mulheres de bem, mulheres que contribuem para a sociedade, inclusive. Aí eles colocam os vendilhões do templo. Vendilhões do templo tem, sempre teve, a Bíblia diz que teria e que terá. Mas não generalizem. Tem vendilhão do templo? Tem. Tem falsos ensinamentos? Tem. Mas não generalizem. Não coloquem todo mundo no mesmo pacote, porque isso é preconceito. E se é verdade que vocês são a elite intelectual do Brasil, então essa elite está com algum problema. Um outro trecho que ele coloca é que naturalmente argumenta-se que essa condenação universal não tem nada a ver com a religião. Olha o que ele coloca no texto. Se os evangélicos pensassem o contrário do que pensam em cada uma das questões aqui citadas, ou seja, questão de sexo, de família, de crime, de polícia, de droga, de educação e etc., não haveria nenhuma objeção e a população estaria liberada pelas classes intelectuais para rezar nas Assembleias de Deus, na Catedral da Bênção ou nas igrejas do Evangelho Quadrangular. Eu pergunto, o que é ser intelectual, minha gente? Existe um monopólio de ideias? Existe um clube, uma panelinha da elite? A elite pode pensar e quem é pobre não pode, quem é crente não pode? E que história é essa de liberar os crentes? Quem disse que os crentes precisam de autorização para orar? A autorização já foi garantida na cruz há mais de 2000 anos. Hoje nós temos direto acesso ao Pai e não precisa de autorização de classe intelectual. Sabe, um outro trecho desse artigo da tal revista diz que o problema dos evangélicos está nas suas convicções como cidadãos. E olha o que diz, no fundo é a mesma história de sempre. O que atrapalha o Brasil na visão das pessoas que se consideram capacitadas a pensar são os brasileiros. Quer dizer que o problema dos evangélicos são as suas convicções como cidadãos? Aonde fica a liberdade de expressão? É o monopólio da ideia mesmo, é o monopólio da ideologia. Olha outro trecho desse artigo. O povo brasileiro, de fato, é muitas vezes inconveniente, principalmente quando vota. Isso me lembra uma moça que na década de 90, Renato, queria colocar pedágio nas praias do Rio de Janeiro, porque disse que o povo da favela fedia. Isso aqui é um preconceito sem tamanho, isso aqui é segregação, isso aqui é apartheid, irmãos. É apartheid. Estão querendo ressuscitar o regime que
já acabou na África do Sul há muitos anos. É um absurdo isso. Olha o que ele coloca. Pode ser uma pena, mas toda essa massa de gente que vai ao templo é formada por brasileiros que têm direito de votar, votam em quem quiserem, e o seu voto, infelizmente, para a sensibilidade da elite, vale tanto quanto o voto dos pais que colocam seus filhos no Colégio Santa Cruz. Eu estou lendo o nome do colégio aqui porque estava no artigo, mas não sei nem onde é. Também não me importa. Devia fazer o que então? Será o voto do rico valer dobrado, para acalentar essa alma cansada. O voto do rico passava a lei em dobro para que compense, né? Porque a ralé não pensa, principalmente a ralé evangélica, segundo esse infeliz artigo. Olha o que ele diz mais, já estou encerrando. É um desapontamento, sem dúvida. E as cabeças corretas deste país ficam impacientes com a frustração de ver os cultos evangélicos crescendo, enquanto em Nova York e no resto do mundo bem-sucedido, as pessoas vão a concertos de orquestras sinfônicas e não admite a circulação de preconceitos. Com certeza um artigo desse não iria circular em Nova York. Um artigo cheio de preconceitos, um artigo cheio de estigma, um artigo cheio de infelicidades. Cabeça correta? Qual é o critério? Eu quero saber qual é o critério para definir quem é a cabeça correta do país. A cabeça correta do país é quem está liberando as drogas? Quem quer liberar as drogas? Cabeça correta do país é quem quer liberar aborto? Cabeça correta do país são os terroristas de outrora e que hoje saquearam o país? Essas são as cabeças corretas? Eu prefiro não, com licença. Mas eu queria saber qual é o critério. É pela tonalidade da pele que determina quem é elite intelectual? É pelo contra-cheque? Contra-cheque não, contra-cheque é coisa de trabalhador. É pelas doações da Lei Rouanet que se determina quem é elite intelectual no Brasil? Qual é o critério? É isso que eu gostaria muito de saber. Queridos irmãos, encerrando, ele mais uma vez coloca que a elite, secretamente, bem que gostaria que eles sumissem por conta própria, mas essa não é opção disponível na vida real. E aqui eu quero tranquilizá-los. Fiquem tranquilos, porque daqui uns dias nós sumiremos e vocês ficarão com o mundo todo para vocês. Fiquem tranquilos. E aí ele encerra dizendo: se você defende a arte incômoda, digamos, tem de estar preparado para conviver com a religião incômoda. Em todo caso, para quem não gosta dessas realidades, é bom saber que os evangélicos, muito provavelmente, são um problema sem solução. Meus queridos, isso aqui não é um caso religioso, não, é um caso de polícia. É um caso de polícia. E, sinceramente, a lei determina limites. A lei determina limites para todas as áreas, em todas as instâncias e circunstâncias. Ninguém está habilitado a cometer crimes no Brasil. E todos os excessos em todas as áreas, por exemplo, na área religiosa, o charlatanismo deve ser combatido. É um limite legal. É um limite legal. O jornalismo irresponsável também deve ser regulado. Não estou falando aqui de controle da imprensa, mas eu estou falando que uma nota dessa, isso aqui é o mau uso da liberdade de expressão. Porque esse homem, ele violou a Constituição quando fala no sentido de preconceito. Preconceito de ordem racial, de ordem religiosa e de ordem social. Tudo tem limite, né? Então, meus queridos irmãos, o horário chegou. Nós vamos encerrar agradecendo a Deus por todas as coisas. E eu volto ao início. Efésios 6, versículo 4, diz que devemos criar nossos filhos na doutrina e a admoestação do Senhor. Deixa o sabão em pó para lá,
deixe a televisão para lá, deixe o artista para lá e crie seu filho, eduque seu filho segundo os preceitos da palavra de Deus.